Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos nessa segunda-feira, dia 19 de março de 2018, para mais um encontro espiritual, onde podemos dizer que este banquete que vamos convidar nosso Pai Maior, nosso irmão Jesus e aos nossos bons amigos espirituais, nosso mentor da Sala Bezerra de Menezes, que coordena este lindo trabalho, que nos assessora e que também nos trata as nossas enfermidades. Então vamos serenar o nosso coração, a nossa mente. Vamos sentar em volta dessa mesa. Vamos colocar as mãos sobre a mesa. Vamos focar esta luz maravilhosa adentrando em nossos lares, nos envolvendo na paz, na compreensão, na tolerância, no perdão, na gratidão, na união, no amor. Enfim, Senhor, Tu nos conheces e sabe da nossa necessidade. Agradecidos a Deus por mais um dia em nossas vidas, vamos respirando profundamente, buscando a tranquilidade, a harmonia interior. Por alguns minutos, vamos nos esquecer dos problemas da vida e nos focarmos nos ensinamentos do Mestre Jesus. Que o Divino Amigo nos auxilie a compreendermos mais, a fim de servirmos melhor, induzindo-nos sempre à prática do bem, à compreensão da limitação de todos nós, seres humanos, ainda tão necessitados de auxílio espiritual. Permita, Mestre Amigo, que os benfeitores espirituais estejam ao nosso lado, orientando-nos, esclarecendo-nos e auxiliando-nos na compreensão dos Teus ensinamentos, dando-nos o amparo e a proteção de que tanto necessitamos. Que a lição de hoje seja referência para nossas ações em nosso dia a dia. E assim, em Teu nome, Jesus, em nome da espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos o nosso Evangelho de hoje. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, bem-vindo para com aqueles que acabaram de chegar na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Sintam-se todos abraçados. Na semana passada, nós retornamos às nossas atividades na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Começamos com o nosso Evangelho no Lar. Então, nós falamos lá no capítulo 13, no item 15, sobre um espírito protetor
Lyon, lá em 1861. Nós também fizemos uma reflexão em cima do livro Pão Nosso, lá no capítulo 31, que fala sobre a caridade. E hoje nós vamos dar uma sequência dentro desse mesmo capítulo 13, mais o item 16, que também fala sobre a caridade, que também fala sobre a felicidade, fala sobre a riqueza e a pobreza, né? E se nós lembrarmos sobre esse capítulo, que também faz parte desse contexto do Pão Nosso, né? Que Paulo, Coríntios 16, item 14, ele fala que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Quando ele fala, né, ele deixa essa mensagem e nós buscamos dentro das palavras de Kardec, dentro das palavras de tantos irmãos que já não fazem mais parte dessa vida terrena, como Emmanuel, Joana de Ângeles, outros nomes, irmãos que temos bastante conhecimento sobre tudo aquilo que eles nos passam para o nosso crescimento, nosso melhoramento, através de irmãos encarnados. Muitos já partiram, mas eu tenho a grande certeza que ainda contemplam e que também colaboram para que nós aqui possamos realizar no nosso dia a dia trabalhos, né, com amor, com desprendimento, com compromisso, com equilíbrio, com seriedade, porque todo trabalho que cada um de nós assume, nós não podemos esquecer que os primeiros a serem beneficiados somos nós. Nós somos os primeiros a serem beneficiados. Muitas vezes, e eu também passo muitas vezes por esses altos e baixos, muitas vezes a insegurança, o medo, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso realmente que eu entendi quando estudei, quando participei de um grupo? Então, nada melhor do que quando a gente pode se reunir com muitas pessoas, com muitos colaboradores, com muitos irmãos, com muitos amigos, para trocar essa informação, trocar essa energia que ela precisa nos revigorar, energia positiva. Nós podemos estar no virtual aqui, mas dentro do meu interior, dentro daquilo que eu mentalizo, dentro daquilo que eu busco, eu consigo sentir e vibrar para com cada um que vem até nós. E por aqueles que muitas vezes não podem estar conosco neste momento. É saber que tudo é necessário e que nós nunca vamos estar desamparados. Por esses amigos que vibram e esperam que a gente cresça, que a gente multiplique esse conhecimento doutrinário. Hoje eu estava de manhã ouvindo no Facebook, pela rádio, até compartilhei lá na Unidos, eu não vou dizer o nome porque eu posso errar, né? Mas estava uma pessoa bem conhecida, eu nunca tinha tido oportunidade de escutá-lo, né? Mas a gente via que ele era uma pessoa bastante conhecida, que tinha bastante conhecimento doutrinário, e ele estava divulgando que vai sair, agora vai ser lançado um livro sobre a vida de Kardec. E ele estava fazendo ali um paliativo, falando, né, um resumo da vida de Kardec. E muitas coisas ali eu nem imaginava, nunca tinha me passado pela cabeça, né? Que ele desencarnou muito novo, ele não desencarnou muito velho.
Ele teve um tempo muito curto de existência quando ele terminou toda aquela missão que ele teve para nos trazer essas obras básicas, fantásticas, né? E que nós temos que agradecer por esta oportunidade, por esta alma maravilhosa, esse irmão caridoso que se predispôs a deixar um legado aonde a gente pode aqui sentar, ler, estudar, debater, aprender e transmitir para com aqueles que ainda não conseguiram entender e compreender o que é a doutrina, o que é o Evangelho no lar. Se vocês soubessem como é importante a realização do Evangelho no lar, como faz um bem enorme quando nos reunimos na nossa casa com aqueles que a gente convida para sentar em volta da nossa mesa e ali abrir, ler e trocar informação. Se você soubesse o banquete espiritual que é dentro da nossa casa, com os amigos que nos amam lá, que estão em outra dimensão e vibram para que a gente consiga sair às vezes daquele emaranhado, sair daquela melancolia, daquela tristeza, daquele desafeto. Às vezes a gente está doente espiritual. E às vezes a gente está perdido e não quer. E aí quando alguém nos estende aquela mão e diz, vamos fazer o Evangelho, vamos nos reunir. Porque quando nós temos esse propósito, nós não estamos só nos beneficiando. Nós estamos beneficiando muitas pessoas. Muitas. Não só aqueles que amamos. Principalmente aqueles que ficam lá fora do portão, a rua toda, a quadra toda, de repente o bairro, aquelas casas espíritas que a gente, no pensamento, lembra daquele irmão que trabalha lá, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão do outro lado do nosso país, enfim, todos aqueles que necessitam e são, né, precisam daquela luz. Bem-vinda, Andréia, sinta-se abraçada. Então, meus amados, o que nosso irmão João, aqui do nosso livro, um Espírito, nos fala sobre esta caridade. Lá no item 16, né? Ele nos relata e que nós possamos entrar dentro desta oportunidade. E vamos ver aonde nós nos encaixamos aqui, aonde nós podemos nos melhorar. Será que realmente eu estou colocando em ação aquilo que eu aprendo com vocês, dentro da minha casa, da nossa casa espírita, dentro da minha casa, do meu lar? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa esposa, um bom marido? Será que eu estou sendo uma boa amiga? Será que eu estou sendo uma boa trabalhadora? Porque não é só, né, do material, não é só de bens materiais que nós sobrevivemos. A gente até pode viver, mas quando nós não entendemos que o bem maior é o nosso espiritual, tratar, educar ele, proteger ele, vamos dizer assim, nos desprender, né? Nos libertar dessa teia de aranha que muitas vezes a gente está nela e não consegue sair e se desgrudar dela.
Então é para isso que serve o nosso encontro, o nosso Evangelho no Lar. É para isso que nós temos nossos estudos doutrinários na sala virtual, na Casa Espírita, aonde nós nos sentirmos bem, aonde nós nos sentimos acolhidos. É nunca desistir de se melhorar, nunca desistir de buscar a cura real. O que é a cura real para nós? Muitas vezes a gente acha que nós não merecemos aquela doença, né? Mas nós temos que entender o porquê daquela dor física, por que estamos passando por aquela transformação. O que precisamos, né? Limpar, faxinar. É sermos resignados muitas vezes. Não culpar ninguém, porque não existe culpado. Tudo tem uma razão, a Dulce diz. E essa razão, muitas vezes, para nós, é muito penosa. Mas nós nunca vamos estar desamparados quando nós focamos equilíbrio, buscamos serenidade, compreensão, onde a gente busca trabalhar o nosso eu. E olha como eu tenho aprendido isso, a não sofrer. Porque o sofrimento nada é mais do que apego, tortura, cadeado, correntes. E isso nos adoece. Isso não é caridade. Isso não é caridade para conosco, porque se nós realmente sabemos o que é o amor, conhecemos essa palavra tão pequena, então nós temos que aprender a se amar, a se cuidar. Essa é a primeira caridade. E é o que nós vamos falar. Porque se eu não me respeito, não me amo, eu não vou ter condições de fazer a caridade para com os outros. Porque vai existir uma cobrança. Eu vou lá e faço, mas quando eu preciso, ninguém me ajuda. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, né, num momento bem delicado. E nós tivemos o mesmo pensamento referente a nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tinha compreensão de que aquilo era necessário. E o que era? Que muitas vezes nós temos o dom, o talento, a amorosidade para com aquelas pessoas que estão em sofrimento. Muitas vezes as pessoas nem nos cumprimentam. Muitas vezes as pessoas nem nos dizem: oi, tudo bem? Ou nos chamam, né? Esquece que existe, que existimos. Mas quando elas estão nessa teia de aranha, elas sempre lembram que existe alguém ali, sempre pronto para ajudar. E aí nós questionamos sobre isso, né? Que geralmente acontecia isso comigo e com ela. As pessoas passavam a lembrar que existia uma Rô, uma Maria ou um João para pedir socorro. Então, nós chegamos a uma conclusão, e que é real, que quando a gente tem maturidade, a gente passa a ver que é preferível ser um pontinho de luz do que estar na escuridão. Isso mostra que nós estamos ali, já estamos preparados para poder auxiliar aqueles irmãos, sem julgar, sem achar, questionar que ele nunca ou ela nunca lembrou de mim, mas no momento da dor ela me procurou. Mas que bom que eu estou ali pronta para servir. Isso é caridade. Mas nós não podemos cobrar. A gente até algum tempo atrás se chateava, se magoava. Mas por quê? Ainda esses milindres aniquilam o bem mais precioso que está lá dentro de nós, que é o amor, o respeito, o afeto.
e sempre se colocar no lugar do outro. Por mais que o outro esteja rancoroso, com ódio, com raiva, é vibrar ao contrário daquela pessoa, né? Então vamos aqui ao nosso evangelho, que ele nos diz: a mulher rica feliz, que não precisa empregar seu tempo com os trabalhos de casa, pode dedicar algumas horas em benefício dos seus semelhantes, com o que sobra de seus gastos com o supérfluo. Compra agasalho para infelizes que não têm o que vestir, com suas mãos delicadas. Confecciona roupas simples, porém aconchegantes, para ajudar a pobre mãe, a vestir o filho que vai nascer. Se por causa disso seu filho ficar sem alguns enfeites de renda, o do pobre, além de não ficar esquecido, também estará agasalhado. Trabalhar para os pobres é trabalhar na seara do Senhor. E você, pobre trabalhadora, que não dispõe de sobras, mas que por amor aos seus irmãos também quer ajudá-los, dando um pouco do que possui, dedica a eles algumas horas do seu tempo, que é o seu único tesouro. Faça alguns trabalhos delicados que chamem a atenção dos mais afortunados. Venda o produto do seu esforço e também poderá contribuir com aqueles irmãos mais necessitados. Você terá, com isso, algumas horas de repouso a menos, mas dará sapatos aos que andam com os pés descalços. E vocês, mulheres devotadas a Deus, trabalhem também para as obras dedicadas à caridade, que esses trabalhos dispendiosos não sirvam apenas para enfeitar suas capelas e chamar atenção sobre a habilidade e a paciência que possuem. Trabalhem, minhas filhas, é o que o produto deste trabalho seja destinado ao socorro dos pobres, que também são filhos de Deus. Trabalhar pelos pobres é glorificar a Deus. Sejam para eles a voz da providência que diz: para as aves do céu, Deus dá o alimento. Que o dinheiro ganho se transforme em roupas e alimento aos necessitados. Façam isso e seus trabalhos serão abençoados. Todos que podem, de alguma forma, meus amados, contribuir, que o façam. Ajudem, oferecendo o talento, a inspiração, o coração, e Deus vai abençoá-los. Poetas e literatos, que são lidos pelas pessoas das sociedades, satisfaçam seus lazeres, mas dediquem o produto de algumas obras ao consolo dos infelizes. Pintores, escultores e artistas em geral, que suas inteligências também ajudem seus irmãos. Isso aliviará o sofrimento de muitos, e a glória que possui não será diminuída em nada. Todos podem dar algo, qualquer que seja a classe a que pertençam. Sempre existirá alguma coisa que podem dividir. Das coisas que receberam de Deus, uma parcela deve ser dada aos que não têm o necessário, pois no lugar deles também ficaria felizes em receber essa parcela. Seus tesouros na terra ficarão um pouco menores, mas em compensação, os do céu ficarão bem maiores. Assim, o mundo espiritual irão colher com 100 vezes mais o que tiverem semeado em benefícios aqui na terra. Pois bem, eu estava aqui me colocando dentro dessa orientação desse irmão João, que foi realizado lá em 1861. Nós estamos em 2018. Sabe o que às vezes eu fico mais triste ainda? Mas é um triste sem tortura, né? Vamos ser bem claros. Não adianta a gente ficar triste e ir lá pro virtual lavar roupa suja. Isso não combina comigo. Não faz parte do meu currículo. Vocês dificilmente vão me ver
no virtual, no Face, em qualquer outro lugar, lavar roupa suja. Ou falar mal, ou não concordar, ou criticar. Mas aonde eu quero chegar? Não, muitas pessoas, muitas ainda, se aproveitam de fazer o bem porque tem dinheiro, com a intenção de sair na mídia, aonde às vezes acontece um terremoto, uma enchente, pessoas que perdem suas casas, pessoas que estão passando por uma grande dificuldade. Aquela pessoa que tem posse, que tem condição, o que ele faz? Ele vai lá, faz questão de colocar, sair na TV que ele foi e ajudou. Mas até que ponto aquilo é bom? Será que a gente precisa se mostrar que foi lá e fez uma boa ação? Para mostrar para os outros, ele foi lá e fez? Será que vai contar ponto isso? Será que eu vou conseguir um dia entender que não é por este caminho que nós devemos percorrer, dar esperando algo em troca? O dar, como nós falamos no Evangelho da semana passada, é não nos preocupar com o que a outra pessoa vai fazer. Não é uma troca. Eu não posso dar algo esperando recompensa. Ou dar algo e ser beneficiado com interesse. Aqui nessa colocação de João, ele nos diz: se eu hoje tenho conhecimento da doutrina espírita, o que eu gosto de fazer? O que eu faço de melhor? Eu pinto quadros lindos e sobrevivo desses quadros. Mas eu posso fazer também uma doação. Vou fazer uma rifa de um quadro e vou ajudar um orfanato, vou ajudar um asilo, vou lá ajudar na casa espírita que eu trabalho. Mas eu não preciso chegar e dizer que fui eu que fiz. Nós temos que ser anônimos, né? Quanto menos pessoas souberem que foi a Maria ou que o João fez, é melhor. Porque aí não passa a ser ostentação, como diz a Dulce. Porque ostentação é perigoso, aonde nos leva a vaidade. Achamos que tudo posso, que tudo isso, que tudo aquilo, né? E nós não podemos pensar dessa forma. É dividir o pouco que temos, mas pensar que com certeza se eu tenho condições de dividir, não vai me fazer falta. E não podemos esquecer que não é só o material, é a palavra amiga. Muitas vezes a gente fica anos e anos do lado de alguém, ajudando, amparando, ensinando, dando todo aquele carinho e amor. E aí um dia aquela pessoa não quer mais aquele teu carinho, teu amor. Tu vai culpar ela porque ela não quer mais? Não, tu tem que saber também entender. Tu tem que dar tempo ao tempo. Tu tem que saber que quando tu gosta, quando tu faz com amor, seja o que for, nada vai fazer com que tu te revolte. Todo esse processo, tudo que eu sei que tem pessoas aqui na sala que a caminhada não é fácil e não está sendo fácil, mas acredita que é necessário até para a sua maturidade. E quando a gente passa a ver que o maior bem para nós hoje é o nosso físico. Nosso físico é um bem precioso e que muitas pessoas não respeitam ele. Porque se eu não cuidar do meu físico, o meu mental, do que adianta?
o resto. E mesmo eu não tendo esse físico pleno como eu gostaria, eu não posso deixar de lutar, fazer algo. Hoje eu também coloquei lá na página do grupo da Unides, eu gostaria muito que vocês fossem escutar, que fala sobre o amor próprio, sobre a valorização do seu interior. E ele disse algo ali que faz sentido, que a gente está tão acostumado com algumas coisas, né, que se tornam um vício. Então, se eu tenho dor, eu vou acordar todo dia com dor, eu vou ter dor a vida toda. Agora, se eu trabalhar todo dia assim, ó, eu não tô com dor. Eu não tô com dor todo dia. Ele diz que em alguns dias o nosso cérebro começa a produzir o inverso. Eu não vou ter dor, eu não vou sentir dor, eu não vou. Então, em alguns dias eu não vou mais pensar naquela dor. E é verdade, porque eu fiz isso, eu passei por isso. Quando tu diz assim, eu preciso emagrecer, não é que tu precisa, tu tá te preocupando com o que os outros querem que tu faça. E não é o que os outros eu preciso, eu quero emagrecer. É eu que quero, não é os outros que querem. É eu que quero fazer a caridade, é eu que quero amar, é eu que quero perdoar, é eu que quero me doar, é eu que quero ser feliz, é eu que quero não ter mais dor. Então, é eu quero, não é eu preciso. O preciso é porque a gente quer dar satisfação a alguém. Está afirmando que eu preciso mostrar para alguém. E não é isso que a doutrina nos ensina. Ela nos ensina a nos conhecer, nos amar, nos respeitar, nos aceitar, porque no momento que nos conhecemos, nós passamos a entender o seu próximo. Passamos a fazer a verdadeira caridade, que é dentro do nosso lar, começa dentro do nosso lar e depois, né, sucessivamente a gente passa a ver lá fora que existe outros que precisam da nossa ajuda, do nosso olhar compreensivo, do alimento, da roupa, da palavra amiga, do consolo. Exatamente, Márcio. O Márcio diz que isso faz parte do nosso instinto gregário. E o Arnaldo estava só aqui esperando. Será que ele não vai colocar nada que é tão importante, né? Como eu adoro quando vocês colocam alguma coisa na área de texto, a participação, porque eu não estou sozinha na sala, né? Então ele diz assim: eu tenho um amigo que toda doação através da empresa ele faz marketing. Me perguntou o que eu achava. Eu disse para ele fazer bastante marketing, mas continuar com as doações. Pois é isso aí. Então ele foi lá, perguntou para alguém que saiba, que sabe, né? Arnaldo, como conhecedor da doutrina espírita, né? Também faz estudo doutrinário, ele também faz parte de uma rádio, vai lá, se esforça, e a gente sabe que tudo hoje, para a gente poder ter um bom desempenho, tem que ter alguém por trás para nos ajudar, mas sem interesse, né, Arnaldo? Ele vai lá, se doa, esse colega vai lá, faz o marketing, faz a doação, mas o Arnaldo sabe, mas outras pessoas, não precisam saber. Por exemplo, esse final de semana, eu fui ajudar um brechó solidário aqui perto da minha casa. Ela é espírita, mas ela, 2 vezes no ano, ela abre a garagem dela e ela faz um brechó e ela arrecada um valor e ela divide com alguns lugares, tipo uma casa espírita, um asilo, um orfanato. E ela me convidou, eu disse, vou ajudar. É uma coisa que eu gosto. Então foi ontem. E aí trabalhamos tudo, foi muito bom. No final do trabalho ali, no encerramento, né, ela foi fechar o caixa e ela disse, Rô, eu vou dividir com a casa espírita que tu trabalha. Nossa, eu levei um susto assim na hora, sabe? E eu disse, não, mas eu não tô aqui por causa da casa Nosso Lar. Ela disse, não, Rô,
Eu quero doar, porque eu sei o trabalho que a casa faz. Eu sei o quanto é difícil manter uma casa espírita. Existe muita despesa. Então, eu estou relatando isso para vocês porque nós somos um grupo, nós estamos estudando. Então, eu vejo assim, muitas vezes existe a necessidade de eu compartilhar com vocês para vocês poderem entender que sempre, né, tem uma boa ação, uma boa causa. Mas não pode existir interesse. Isso é caridade. Isso vem da alma do ser. Dar, se doar, porque sabe que ali é algo bom, sabe que tem um propósito. Deu para entender, meus amados? Ficou alguma dúvida sobre esse item, esse capítulo 13, item 16? A Vanessa colocou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Desculpa, Vanessa, se eu não vi. Acho que não, ela só fez um. E aí o Arnaldo disse: sim, Vanessa, mas estou meio parado em tratamento. Aí o Arnaldo diz: mas Rô, meu amigo faz por interesse. E eu penso, se é assim... eu tinha entendido de uma outra forma. Desculpa, Arnaldo. Aí ele diz: é assim que ele consegue fazer a caridade que faça assim, entende? Entendo. Mas aí cada um, às vezes, né? Aquela pessoa tá fazendo, tá ajudando uma pessoa, né? Mas ele não tá ajudando a ele, mas ele tá ajudando alguém. Então ele tá fazendo a caridade, mas para com aquele que está recebendo. Mas ele não está fazendo a caridade para com ele, né? Isso que é o pior de todos. Mas que um dia ele também possa acordar como também eu já acordei, porque também já fui assim um dia. Antes de julgar ou falar mal de qualquer coisa, nós temos que pensar assim: ou eu ainda sou assim, ou eu já fui, e se eu melhorei, graças a Deus que alguém teve paciência para comigo, né? Então vamos já encerrar nossas atividades no nosso evangelho. Hoje nós passamos um pouquinho, porque nós começamos um pouquinho mais tarde, né? E semana que vem, a segunda-feira, vai ser a partir das 18. Eu errei no horário. Acho que eu estava tão empolgada, ansiosa em retornar, que comecei antes hoje. Mas que seja por uma boa causa. E que esse nosso evangelho, que será realizado às segundas-feiras, possa ajudar não só a nós, arrobas da sala, mas a todos aqueles que necessitam dessa troca de energia positiva, possa estar aqui conosco na sala. Eu estou aqui pensando, eu vou arrumar o meu espaço aqui, onde tem meu computador. Queria muito poder conversar com alguém que me auxiliasse, me explicasse como que eu poderia. Eu tenho que testar, eu quero fazer ao vivo no Facebook. Já troquei de celular para ele ter uma imagem melhor. Eu não sei se existe a possibilidade de fazer uma live sem a cam, só o áudio. Eu fico feliz, Arnaldo. É isso que depois eu gostaria de conversar também contigo. Se tu pode fazer parte do nosso evangelho nas segundas-feiras, né? Porque eu posso colocar na escala que vai ser a partir das 18 horas, todas as segundas-feiras. Pois é, então por isso que eu vou ter que arrumar esse cantinho meu aqui, fazer bem bonitinho para ter mais luz, para poder ficar uma coisa bonita lá no Face. O pessoal lá da Casa Espírita, o pessoal que o grupo tá muito grande, tá pedindo muito para faz que eu não consigo baixar o Pautalk, porque o meu não consigo, não tem, a minha internet é fraca só lá no Face. Então, tô aqui arrumando aos pouquinhos. Vamos ver, aos pouquinhos a gente vai. O Arnaldo consegue já, porque ele fazia esse trabalho antes aqui conosco. Vai ser bom, né? Tu poder fazer esse evangelho ao vivo no Face. Vai ser muito bom. E eu tô feliz, viu, Arnaldo, com o teu retorno. E vamos então dar início às nossas vibrações. De repente a gente fica um pouquinho mais aqui, a gente troca algumas informações e
a gente já fala sobre isso, tá bom? Só para a gente poder encerrar aqui o nosso evangelho, porque a gente tem um compromisso com a espiritualidade, né? Então vamos serenar o nosso coração. Vamos respirar bem fundo. Mais uma vez, respirando, nos deixando envolver nessa energia salutar que o nosso Bezerra de Menezes, com a sua equipe médica, seus enfermeiros, neste momento, estão cuidando do nosso físico, cuidando da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espiritual. Que a nossa água também, ela possa, através dos laboratórios da espiritualidade, receber os fluidos que cada um de nós necessita. Como diz Emmanuel, através de Chico Xavier, coloca teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e espere e confia. Então vamos confiar, todos nós neste momento, acreditar em tudo aquilo que cada um necessita, em cada um, que cada um busca neste momento. E na certeza de que Jesus está conosco neste momento. Vamos juntos num só pensamento doar os nossos melhores sentimentos. Eu dou aqui para cada um de vocês o meu amor, o meu respeito. Vamos juntos vibrar pela paz na terra, entre todos os povos, todos os países. Mas te pedimos hoje, Senhor, especialmente pelos países que estão em guerra, não só pelo Brasil, mas principalmente por aqueles que teus filhos estão sem um teto, sem um alimento, sem remédio, sem água. Que a luz estabeleça o plano divino. Vamos vibrar por aqueles que se encontram num leito de dor, seja em hospitais, asilos, uns em seus lares ou até mesmo embaixo de algum viaduto, por aqueles que estão com depressão, pelos aflitos, que Bezerra de Menezes e sua equipe eleve o alívio, o entendimento, de acordo com o merecimento de cada um, mas acima de tudo, de acordo com a vontade de Deus. Vibremos pelo amparo aos pobres, idosos, jovens e crianças abandonadas, que o Mestre ampare e fortaleça a cada um deles. Vibremos pelo desenvolvimento espiritual da juventude, que nossos jovens sejam sempre protegidos dos vícios, das drogas, da violência. Vibremos amorosamente pelos mentores deste trabalho, deste encontro, e pelos nossos mentores individuais, para que estejam sempre presentes em nossas vidas. Vamos vibrando por nossas casas de oração, nossas casas espíritas, que sempre nos acolhem com muito amor, pelos dirigentes espíritas, coordenadores, assistidos, para que sejam sempre fortalecidos no amor de Jesus. Vibremos por nossos familiares, nossos amigos e principalmente, Mestre, por aqueles que ainda não te conhecem, que não te aceitam, teus ensinamentos,
e que não nos compreendem. Que a proteção divina se estenda por todos os lares, ao nosso também. Que neles reine o respeito, a harmonia, o amor. Que a tua luz, Senhor, penetre em nossas casas e que todos os cômodos sejam higienizados com teu amor, restando em cada canto e recanto somente as vibrações de harmonia, saúde e paz. Por fim, mestre amigo, nós te pedimos por nós mesmos. Compadece-te de nossas fraquezas, de nossas fragilidades. Ampare-nos sempre, renovando nossas esperanças, para que não nos desesperemos diante das dificuldades a serem enfrentadas. Enxuga as nossas lágrimas quando fraquejamos e realmente pensarmos em desistir. Dai-nos a paciência diante dos conflitos que nascem à nossa frente. Dai-nos também o pão da vida que alimenta nosso espírito. Nos ajude, Senhor, através dessa água fluidificada, com remédio abençoados que alivia nossas dores e que suaviza nossas inquietações. Abençoa nossos passos para que não se tornem vacilantes diante dos espinhos que encontrarão. Envolva-nos sempre em teu amparo, nos momentos de indecisão, e perdoa os nossos erros, multiplicando nossas forças para que possamos reconhecer o verdadeiro caminho da salvação. Permaneça, Senhor, sempre ao nosso lado e que sejamos sempre merecedores do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos respirar bem fundo. Eu convido a Sil para fazer o encerramento com uma prece. Vamos ainda nos envolver nessa luz maravilhosa que está sobre as nossas cabeças. Contigo, irmã Sil. Então, envolvidos nesse clima de amor, de paz, de serenidade, de agradecimento, vamos orar para agradecer por tudo que recebemos nesse momento do Evangelho no Lar. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então, de